Pergunta que vale ouro aí para muitos lançamentos digitais, né? Quanto devo ter em caixa para começar? Uma pergunta que deve ser feita é qual tipo de lançamento que eu quero fazer. Por exemplo, um lançamento interno, um lançamento clássico. O ideal, tá? Isso não está na Bíblia, não é uma das leis aí dos 10 mandamentos e tal, mas um valor ideal que eu conheço pelos meus amigos que lançam, pelos lançamentos que eu já fiz, é de no mínimo R$ 10.000 para um lançamento interno. Por quê? É um lançamento que demora, é um lançamento que é mais de uma semana, né? Mas as CPLs duram somente uma semana, tá? Mas tem o remarketing, mais uma semana de venda. Então, geralmente são 2 semanas de captação, uma semana de aula, mais uma semana de venda. Então, é um mês de tráfego rodando. Se você entrar com R$ 1.000, R$ 2.000, você não vai conseguir fazer praticamente nada para o interno, a não ser que você tenha uma audiência reprimida muito grande. Aí o tráfego só vai dar aquela leve impulsionada. Mas se você não tem, o ideal é que você, para o lançamento interno, faça aí com pelo menos R$ 10.000. Petros, eu não tenho R$ 10.000, eu só tenho R$ 2.000. O que eu faço? Tenta fazer um lançamento que não seja um interno. Tenta levar o cara para uma aula no Zoom, tenta fazer um semente tradicional, um webinário, tenta fazer um meteórico, mas não tenta fazer de cara um interno, que é um lançamento, além de muito complexo, cansativo, né? Você precisa de muita mão de obra para isso e vai precisar de investimento. Então, tem R$ 2.000, R$ 3.000, tenta levar o cara para uma aula, né? Olha, estou te convidando aqui para participar da aula no dia tal. Leva o cara para o grupo do WhatsApp, faz essa captação aí por uns 10 dias, e aí você vai lá e entrega a aula. Na aula você vai dar o pitch de vendas e você vai tentar converter aquele cara durante a aula, aumentar o nível de consciência desse lead durante essa aula. Aí você vai ter seus resultados, vai validar seu produto, e aí você vai juntando dinheiro para um próximo lançamento. Ainda não tenho o dinheiro ideal para fazer o interno. Convida uma nova galera para uma nova aula e tenta novamente extrair, né, venda daquele grupo de pessoas. Então é o velho lance do montinho montão, montinho montão. Você vai fazendo até o momento que você está confortável para falar, pô, agora eu consigo fazer um lançamento interno. Interessante isso, né? E parando para pensar, quando a gente está falando em investimento para lançamento, para perpétuo, qualquer coisa que seja, a galera para analisar somente o investimento do tráfego. Mas tem muita coisa por fora que você também acaba precisando investir. Se você não for fazer o tráfego, tem o profissional de tráfego que você vai ter que investir. Se você não sabe fazer uma página, você vai ter que contratar uma equipe, como por exemplo a Editon, para fazer a tua página, para fazer o teu logo, para editar teus criativos, para criar suas imagens. Então, existe, né, toda uma mão de obra por trás. Então, quando você colocar, eu tenho um X de investimento no lançamento, você tem que colocar no papel a mão de obra terceirizada que você vai estar contratando. Dá para fazer sozinho? Com certeza, dá para fazer sozinho. Eu lá em 2019 até 2020 só fiz lançamentos sozinhos antes de ter uma equipe de quase 30 pessoas que eu tenho hoje para compor o meu lançamento. É muito mais fácil, me dá muito mais tempo para focar na estratégia. Então, o ideal é tenha terceiros que vão realizar todo o trabalho pesado, né? Trabalho de página, o trabalho de edição de vídeo, aquele trabalho mais profissional, enquanto você está preocupado com o quê? Com o teu conteúdo, com a sua estratégia, em aquecer o teu lead, em fazer lives, né? Porque fazer isso e também fazer tráfego, edição de vídeo, criação de imagem, criação de e-book, criação de slide, criação de logo, isso vai te tomar muito tempo. E a maioria das pessoas saem do mercado de lançamento. Por quê? Porque elas acabam centralizando tudo nelas. De início, geralmente a gente sabe que a condição é pouca, mas no início ou você vai ter tempo ou tem dinheiro. Eu tenho tempo, então eu vou fazer a página, eu vou fazer o vídeo, eu vou fazer o conteúdo, eu vou estudar, eu vou fazer o meu script de venda, eu vou ser o meu próprio estrategista, eu vou ser o meu próprio gestor de tráfego. Mas quando você tem dinheiro, aí muda o jogo. Aí você vai ter um profissional que sabe o que está fazendo, fazendo tráfego, um outro profissional que sabe o que está fazendo, te ajudando numa estratégia, outro fazendo copy, né? Porque uma das áreas mais trabalhosas que tem é copy. Então imagina, você ter que parar para fazer todo o teu script do lançamento, da tua aula, os teus scripts de anúncios e você ter que distribuir o teu tempo fazendo esse operacional. Então o operacional pode e talvez vá te tirar do mercado, porque você vai centralizar todo o operacional, o tático e o estratégico em você.
você vai acabar se acumulando, não vai dar conta de fazer. No dia do lançamento vai dar algum problema, porque lançamento que não tem problema não é lançamento. A verdade é essa. Até os grandes aí tem coisas que não dependem da gente, como por exemplo, uma internet, uma luz. Ah, faltou luz. Você tem que ter. Eu já vi pessoas lançando dentro de casa que tiveram que contratar R$ 4.000 em um plano de internet dedicada, tiveram que contratar R$ 1.500 em um gerador para poder garantir que a internet não ia cair, nem a energia. Porque imagina, você investe 50, 100 mil, 5 mil que seja, para trazer a galera para o teu lançamento. E no dia dá problema. Eu, em um lançamento, a minha internet já caiu quando eu estava na minha CPL1, com um pico de 1.005 pessoas. Caiu a internet, irmão, não teve o que fazer. E com aquilo eu aprendi que quem tem dois tem um, quem tem um tem nada, tá? Então, para me garantir, aqui na minha cidade, hoje eu consigo ter uma banda larga aberta na hora de fazer um lançamento. Isso custa dinheiro, né? Eu consigo me tranquilizar em relação a outros fatores que não dependem só de mim, né? Então, o dia mais importante tem que estar tudo preparado. E tudo isso é dinheiro. Tem gente que, só vou lá, abro uma live no Insta e pronto, faço. Beleza, show, funciona do mesmo jeito. Eu tô lá, preparei minha equipe e tal, e não deu certo, caiu a energia. Não para. Vai lá e pensa numa nova opção, que é o quê? Abre lá o teu celular que tá com bateria, tá com internet 3G, faz uma live no Instagram. Então, hoje, se você tem pouco dinheiro, começa a fazer os lançamentos mais simples, que é basicamente atrair uma pessoa para uma aula e realizar uma venda para ela. Só que isso você vai precisar de logo, identidade, página, edição de no mínimo aí 2 ou 3 criativos, criação de 2 ou 3 criativos em imagem. Então você vai precisar que pessoas façam isso por você, pelo menos de qualidade. É muito mais fácil a gente pagar para quem sabe fazer do que a gente mesmo fazer. O nosso tempo como estrategista é muito mais valioso, focado na estratégia, no conteúdo, no aquecimento da lista, do que fazendo o operacional, né? Então, eu estou gastando. Não, você está investindo. Quando você contrata uma equipe para fazer por você está investindo. Porque você está ganhando o mais precioso, que é o tempo. O ativo mais precioso você está ganhando, que é o tempo. Para focar no teu negócio, para ver ali as brechas que você só poderia ver se tivesse tempo. Então, tem 2.000, começa a fazer ali aqueles sementes, né? Trazer uma galera para uma aula, para um desafio no Instagram, para um grupo de WhatsApp, né? E depois, quando você vai ganhando mais corpo financeiro, aí você pode partir para um lançamento interno, para um meteórico muito mais robusto, para um lançamento possuído que vai precisar de uma equipe com 2, 3 câmeras, com áudio sem fio, com equipamentos que muitas das vezes vai te exigir 20, 30, 40 mil reais para você comprar. Você vai lá e paga 2, 3 mil para uma equipe fazer isso para você. Então, isso é economizar. É investimento canalizado em terceiros que vão te ajudar a executar o teu lançamento. Show de bola. E pegando esse gancho aí, eu acho que a gente consegue até entrar num tema interessante aqui, que é o quê? Muita gente, quando está iniciando, a gente até já trouxe essa ideia em outros vídeos, você tocou ela um pouco aqui, que é o quê? Quando você está começando, ou você tem tempo, ou você tem dinheiro. Na maioria das vezes, a galera vai ter tempo. Então, quando você acaba tendo muito tempo, você vai usar esse tempo para investir em você mesmo aprender design, edição de vídeo, criação de páginas, tráfego, e você acaba fazendo tudo naquele começo. O que, de certa forma, para quem está começando, é o primeiro lançamento e não tem dinheiro, é um mundo ideal, porque vai ter conhecimento de todas aquelas áreas para saber cobrar lá na frente quando estiver escalando. Porque como é que você vai cobrar do tráfego um resultado que você nem sabe analisar, se está sendo ou não positivo? Se você já não tiver colocado a mão na massa ou tiver um mínimo de conhecimento técnico sobre aquela área. Mas só que entra um problema. O cara foi lá, sozinho. Cuidou de edição de vídeo, cuidou de página, cuidou de tráfego, cuidou de tudo. Teve um resultado positivo. E ele começa a pensar que esse resultado positivo foi por conta dele, porque ele estava em todas essas áreas. Então ele centraliza. E para ele descentralizar e delegar isso para outras pessoas, ele fica inseguro. A falta de confiança é muito grande. E chega uma hora que o lançamento está ali, precisando crescer. E para crescer, pessoas, equipe, e ele acaba não delegando. Eu conheço vários amigos que não têm tempo para nada. Para ir para uma praia, para ir... Então, assim, é o tipo de tempo que eu não quero abrir mão. Hoje eu não abro mão de estar com a minha família, de estar com amigos, de poder fazer uma viagem e principalmente tempo de pensar em inovação para o meu negócio. Imagina, eu estando lá no operacional. Quem vai pensar em crescer o negócio? Essa é a diferença. Total. Muito.
E uma pergunta interessante que eu acho que pode ter surgido em quem está assistindo esse nosso vídeo é: Petros, você me falou lá no início que para fazer um lançamento interno ou clássico hoje, eu precisaria de, em média, R$10.000. A gente bateu basicamente na tecla do tráfego. Mas entrando em conta todos esses outros gastos, tráfego, edição de vídeo, um criador de páginas, serviços de criação dessas páginas que você precisa para hospedar, tantas outras coisas, fica nesses 10 mil que você levantou no início do vídeo ou a gente já está falando aí de valores maiores? A maioria das pessoas define o valor para o lançamento total, desde a produção de conteúdo até o encerramento do carrinho, recuperação de vendas, né? Que é outro ponto que também vai te levar, ou tempo ou dinheiro, que é um time de recuperação de vendas. Né? Tanto se fala em plugar um time comercial e tal, isso realmente faz muita diferença. Né? Você mesmo, quantas você já não converteu fazendo ligação depois da venda? Então, o ideal é que dentro desse orçamento já esteja terceiros, tráfego, tudo que você vai precisar, para que você acabe não tendo surpresas desnecessárias, entendeu? Total. Então é isso, gente. Para você que está iniciando no mercado de lançamento, não tem ideia do quanto deve investir, você acabou de ter uma bela ideia já, um norte de fato, né? Qual o tipo de lançamento que você vai fazer, qual o investimento que você vai precisar. E é para isso que nós fazemos esses episódios do EditonCast, para te ajudar nessa jornada. Se você está precisando de uma equipe que vai produzir suas páginas, editar os seus vídeos, criar as suas imagens, conta com a gente. O primeiro link na descrição, você vai para o nosso site, conhecer um pouco mais sobre os nossos serviços e pedir uma reunião com um dos nossos especialistas para conhecer um pouco mais dos nossos trabalhos e, quem sabe, se tornar o próximo cliente Editon. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo o teu comentário e não esquece de deixar uma sugestão para os próximos temas do próximo episódio do EditonCast.